Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Faremos a leitura do verso 35 ao verso 41. É provável que tenha um subtítulo em sua Bíblia, que diz: Jesus acalma a tempestade. Nosso tema, ele é Cristo, o homem e a tempestade. E eu gostaria que pensássemos um pouquinho a respeito disso nessa manhã. Ok? Bom, assim diz a palavra do nosso Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram-o no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus, glórias ao teu nome. Deus Santo, tu és maravilhoso. Um Deus, Senhor, tremendo, cheio de poder, cheio de misericórdia e graça. Nessa manhã, Senhor, nós te pedimos, através da tua palavra, fale com teu povo, porque precisamos ouvir a tua voz, porque a tua palavra, Senhor, ela é preciosa para nós, mais preciosa, Senhor, do que ouro, do que prata, do que bens. A tua palavra, Senhor, ela é verdadeira preciosidade. Precisamos dela, Senhor, portanto, prepara os nossos corações, revela, Senhor, a tua vontade através da tua mensagem e que no final desse culto, o teu nome, o nome de Cristo, venha a ser glorificado, Senhor. É o que te pedimos no nome de Cristo. Amém. Bom, algumas semanas atrás, precisei levar Bruna ao hospital. Nada relacionado à Covid, mas ela estava com fortes dores de cabeça, já faziam 3 ou 4 dias seguidos, e eu estava preocupado com isso porque essa dor de cabeça não cessava. Às vezes ela amenizava, às vezes ela se intensificava, e ficava nesses picos durante esses 4 dias, de modo que eu falei, é melhor que venhamos a ir ao hospital, para que você receba o tratamento ou algum tipo de direcionamento da parte do médico, porque não é bom tanto tempo assim de sentindo essas dores. E aí, contrariada, ela foi comigo ao hospital e chegando lá, depois dela ter dito ao médico que ela estava sentindo, o médico então ele decidiu alvejá-la com uma injeção no bumbum. Saindo ali da emergência, a Bruna disse assim para mim: Vim com uma dor e estou saindo com 2. No fim do dia, ela exclamou: Nossa, a minha dor de cabeça passou. Engraçado. Note, meu irmão, que é uma característica do ser humano que diante de uma tempestade, de um momento de aflição, nós não olhamos para ela pelos óculos da fé e da graça. Nos comportamos de uma maneira que nos deixa ainda mais aflitos. Diante da busca pelo remédio, Bruna saiu do hospital mais aflita do que entrou. Poxa, eu vim com uma dor e estou saindo com 2. Depois, fez-se bonança, mas levou um tempo. E durante esse momento, precisamos entender o que está acontecendo, como Deus está trabalhando. Nessa mensagem, nós vamos perceber 3 personagens, se é que podemos dizer assim.
dois deles coadjuvantes e um protagonista. Espero que você não tenha dificuldade para enxergar o protagonista dessa história. Mas trataremos sobre Jesus, o homem, e aqui o homem é o coletivo dos discípulos, né? E Jesus, o homem e a tempestade, ok? Nós sabemos que Cristo ele é o protagonista, mas às vezes nós nos confundimos e pensamos que somos nós. Então, às vezes, precisamos ser lembrados que o protagonista é Cristo. Ele é o protagonista, ele é o centro dessa história. A primeira coisa que eu quero que você note, vamos ler novamente do verso 35 ao 37, e eu já te direi o que é preciso estar atento. Verso 35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Cristo, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. E a primeira coisa que eu gostaria que você notasse é que as tempestades, elas nunca aparentam ser oportunas. Ninguém diz, poxa, até que enfim essa tempestade chegou, eu estava esperando por ela. Ou, como se atrasa essa tempestade, eu quero tanto que ela chegue. De fato, isso não é do nosso comportamento. Não deveria também, está certo isso. Mas nós não sabemos, às vezes, lidar com elas, porque pensamos que uma tempestade, sobremaneira, só pode ser algo ruim. Em nossa mente, em nossa forma de enxergar, tempestade só pode ser algo ruim. Então, às vezes, elas parecem inoportunas, mas caminha comigo que veremos a glória de Deus. É importante notar que o dia havia sido cheio, ok? Não é costume sair à noite para fazer uma travessia de barco, não naquele período, ok? Então, Cristo aqui, ele tinha um motivo para estar se locomovendo. É importante lembrar também que o ministério de Cristo, sua agenda era atarefada. Ele passava os seus dias ou ministrando o evangelho, seu próprio evangelho, ou realizando milagres, realizando prodígios. E certamente isso o desgastava humanamente. O fato de Jesus ter dormido também nos indica um sinal de cansaço, porque, diferente de nós, Jesus não dorme por preguiça. Jesus não dorme por tédio. Diferente de nós, o Senhor só dorme porque sente cansaço. E aqui ele dorme fisicamente, mas continua a zelar pelos seus servos, continua a observar, né, todo mundo que ele criou. Digo isso com certeza de que o sono de Cristo só poderia ser por cansaço, porque a palavra de Deus nos diz que em Cristo não havia pecado algum. Você pode ver isso em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 22, pode também ver em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, que em Cristo não havia pecado algum. E dormir por preguiça, dormir além da conta, dormir por tédio é pecado. Se esse é o seu problema, cuidado com isso, meu irmão. Vamos lutar contra esse problema. Mas Cristo aqui dorme por cansaço. Não houve desatenção no mestre. Ele estava apenas recobrando suas forças físicas. Bom, importante notar algumas coisas, porque quando olhamos a tempestade, às vezes nós pensamos, poxa, justo hoje, justo agora, isso tinha que acontecer nesse momento. Talvez você se relacione com isso, você possa estar pensando, por que dentre tantos dias isso aconteceu hoje? Por que dentro desse nosso ano de 2020, um vírus que se espalha de maneira que já estamos reclusos há quase 6 meses ou mais, por que isso acontece justamente agora? Você pode pensar dessa maneira, é normal, mas é importante pensar também que não é coincidência que essas coisas estão acontecendo, elas não passaram pela porta de trás, de maneira que escaparam da autoridade do poder do nosso Deus.
Lembre-se que não foi coincidência José ter sido preso, mesmo depois de ter sido vendido. Não é uma coincidência, não é uma sucessão de desgraças. Lembre-se também que não foi coincidência Saul ter perseguido Davi, mesmo depois de Davi ter sido ungido rei por Samuel. Também não foram coincidências as perseguições de Paulo, perseguições sofridas por ele depois que converteu-se ao Evangelho da Graça. Também não foi coincidência o diabo ter tentado a Cristo quando ele teve fome. Se você passa por uma tempestade, no momento de aparente, um momento inoportuno, ore a Deus, fique atento, porque há algo acontecendo que vocês não estão percebendo. Certamente, não é uma coincidência. Pode ser apenas uma oportunidade, onde Deus irá agir. Pense nisso. Diante de uma tempestade, talvez então você pode pensar como os discípulos, ou como Jó, que amaldiçoa o dia que nasceu diante de uma terrível tormenta. Mas tenha fé. Jesus está no barco. Não se esqueça disso, meu irmão. Pode parecer problema, mas Jesus está no barco. No final das contas, você pode crer e falar como Jó disse, lá no capítulo 19, no verso 25 do seu livro: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Tenha fé. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas creia que no fim o seu Redentor, ele triunfará, ele se levantará e você verá. Amém? Bom, outra coisa que eu gostaria que você notasse é que o compromisso de Cristo é com o Pai e está acima de qualquer homem ou tempestade. Releia novamente os versos, releia novamente é redundante, né? Perdoa o seu irmão aí. Mas releia comigo os versos 35 e 36. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Bom, quando eu e Larissa éramos crianças, a minha mãe ela fazia seminário. E era um seminário presencial, de maneira que ela precisava estar de segunda a sexta, num determinado horário, na igreja, para poder assistir às aulas do seminário. E só havia um horário, que era o horário da noite. Então, de manhã, ela cuidava de nós, fazia os afazeres da casa, zelava por ela, e à noite ela ia ao seminário. E toda noite havia um tormento no coração dela, porque ela teria que deixar as crianças para poder ir para o seminário, e ela não sabia de como a casa ia estar quando ela retornasse. E aí ela sempre dizia algo assim para a gente: por favor, ela já clamava, já implorava, por favor, eu não quero encontrar a casa uma bagunça quando eu chegar. Vocês sabem o que devem fazer, e vocês sabem o que não devem fazer. E ela implorava por isso, e ela ia. E quando ela chegava, havia problemas. Geralmente ela chegava em casa cansada, ela chegava desgastada diante do ensino, depois de ter feito também todas as suas tarefas. E aí, quando ela chegava, sempre tinha uma história nova. Ou eu e a Larissa, a gente tinha brigado, ou eu tinha quebrado alguma coisa, ou eu tinha ateado fogo em alguma coisa que não devia, e eu tinha esse problema aí, eu era meio piromaníaco, mas Deus já me curou, meu irmão. Mas havia alguns problemas quando ela chegava em casa e ela tinha que lidar com isso. E ela sempre dizia: vocês sabem o que é o certo? Por que vocês fazem o errado? Vocês sabem disso. Outra coisa interessante de pensar. Vocês já viram esses vídeos na internet, onde as mães expõem as criancinhas? São uns vídeos até engraçadinhos, você fica olhando um bebezinho bonitinho, e ela sempre tem alguma historinha, alguma coisa para fazer ali, para ganhar um dinheiro na visualização das crianças. E às vezes, em alguns desses vídeos, a gente vê umas mães falando assim para os seus bebês, para as suas crianças assim: filho, não faz isso, não faz. E aí a criança pega e faz justamente o que a mãe disse para não fazer. E a gente pode notar dois motivos pelos quais a criança ela atua
dessa forma. O primeiro é que talvez a criança, talvez não, com certeza a criança, ela é mais inteligente do que a gente às vezes dá valor a ela. E ela consegue perceber, no final das contas, o que a mãe quer por detrás daquele comportamento. Porque ela instiga a criança, mesmo com uma negativa, dizendo não faça, mas ela instiga a criança a fazer, porque isso vai gerar visualizações, vai todo mundo rir, vai todo mundo achar graça. Então a criança percebe isso e ela comete o erro em função da palavra da mãe, da palavra do pai, de quem seja que esteja gravando ali o vídeo, e depois disso ela recebe o resultado daquele comportamento, que é o quê? As gargalhadas, os risos, todo mundo dizendo que bonitinha, e ali a mãe fica alegre, e ela pode botar na internet e dizer, olha minha filhinha como ela é bonitinha, desde já aprendendo ali a desafiar minha autoridade e a me desrespeitar. E aí quando crescer, vai cometer esses problemas e eu vou me perguntar, de onde eu errei? Não é bonitinho isso? De vez em quando a gente vê esses comportamentos na internet. Essa é a primeira coisa, que dentro desse comportamento da criança, ela pode perceber que, na verdade, o adulto quer que ela faça justamente aquilo que ela está dizendo que não é para fazer, e aí ela recebe o resultado daquilo imediato, que é as gargalhadas, as brincadeiras. Ou o segundo comportamento é que, apesar de, às vezes, uma ordem explícita, a criança ela sente ali a necessidade de fazer justamente o contrário. E às vezes você pode dizer para uma criança, com ímpeto, com firmeza, não coloque o dedo ali na tomada, você vai levar um choque. E se você se distrair, ela vai colocar o dedo na tomada. Porque, diferente do que algumas pessoas pensam, a criança ela também é uma pecadora. Porque o pecado ele está em nossos corações, em nossos corpos, desde que Adão cometeu o primeiro pecado, e diante disso fomos manchados e maculados pelo pecado, e o carregamos em nossas vidas, de maneira que se Cristo não nos libertar, a nossa condição é de um carro que desce ladeira abaixo, sem freio. Podemos não ter chego ainda ao final dele, mas acredite, haverá estrago. Se Cristo não intervir com o seu freio de graça, haverá um estrago. Então percebemos, diante dessas informações, é que às vezes sabemos o que é o certo, mas fazemos o errado. Mesmo diante de um compromisso com a verdade, cometemos aquilo que não devíamos. Mas Cristo não trabalha dessa maneira. O compromisso de Cristo é com o Pai. Veja novamente o verso, onde diz, verso 36, que Cristo deixou ali uma multidão e seguiu com o barco. E aí você pode pensar, mas não haviam ali pessoas dispostas a ouvi-lo? Por que ele não ficou? A resposta é simples, é porque ele faz a vontade do Pai, não a do povo. E às vezes a gente se confunde com isso. Não era para estar aqui? Não era para fazer a minha vontade? Não, é a do Pai. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Nós leremos 2 versos apenas. Atos 16, versos 6 e 7. Atos 16, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Curioso. Tentaram pregar na Ásia, o Espírito impediu. Tentaram ir para Bitínia, o Espírito de Jesus os impediram. Por que será que Jesus fez isso? Não é do interesse do Cordeiro que o seu nome venha a ser glorificado em todos os povos? Certamente que é. Certamente que é. Mas também precisamos lembrar que o Espírito é de Jesus e não seu, e não meu. E às vezes nós temos esse problema. Às vezes eu olho e penso, seria tão mais interessante se pudéssemos fazer tal coisa, ou se Jesus operasse de tal maneira, ou se o Espírito nos desse a oportunidade. E aí eu preciso ser lembrado que, apesar da minha intenção ser boa, não sou eu
quem conduz. Nesse quadro, eu sou o cavalo, tem alguém puxando as rédeas, e é o cordeiro. E eu estou bem com isso, meu irmão. Estou muito bem com isso. Então, um desavisado ou novo na fé, ele pode pensar, mas será que, diante daquela situação de tempestade, Jesus não sabia antecipadamente que a tempestade aconteceria? Não podia ter evitado ela? E aqui há duas informações curiosas. A primeira é que naquela região, geograficamente falando, aquela estrutura, aquela região, ela proporcionava ventos que poderiam ocorrer de forma inesperada. Então, pessoas daquela região, conhecendo o mar como é, eles têm uma preocupação maior no momento de navegá-lo, porque sabem que a qualquer momento essas tempestades podem ocorrer. Essa é a primeira informação para alguém que vive da região ali, então já tem o conhecimento de que o incerto pode acontecer. Uma segunda questão, e essa é a mais importante para nós, é que Jesus não sabia que isso ia acontecer? Sabia. Ele poderia ter evitado? Poderia, mas não quis. E eu estou bem com isso. Esteja bem também, meu irmão. Porque nada escapa da vontade do nosso Deus e sabemos que no final Ele triunfará. Não há mal que nos suceda que não coopere para a glória de Deus. Que não coopere para a glória de Deus. Repito isso incessantemente, incansavelmente. Não há mal que não coopere para a glória de Deus. Não existe morte, tormento, sofrimento, desemprego, problemas de saúde, que de alguma maneira não coopere para a glória de Deus. Precisamos apenas ter a mente de Cristo para conseguir enxergar esses problemas, conseguir enxergar a tempestade como ela de fato é, e não como ela aparenta ser. Aqui é uma verdade que nós precisamos entender também, porque se você pensa, por que Jesus não quis? E a gente pensa no por que não? E aí a gente pode perguntar como uma criança teimosa, e por que não? E aqui é uma verdade sobre o Evangelho que você precisa ter, precisa ser conhecida, você precisa guardar isso no seu coração, com respeito a Deus. Às vezes Ele vai te dizer o motivo, outras vezes não, e está tudo bem. Lembre de Jó, que não sabia que na eternidade havia um xadrez entre Deus e o diabo, e o diabo certamente não tinha chance de vencer. Nós já sabemos disso, mas ocorreu ali um embate, e Jó não ficou sabendo disso. Ao final de seu livro, ele entende que aquela situação ocorreu para que ele conhecesse mais o Deus que servia, tivesse propriedade para dizer agora, eu conheço a Deus, não mais de ouvir falar. Mas, sobretudo, ele não soube que esse embate aconteceu. De maneira, meu irmão, que às vezes, se ocorrer um problema em sua vida e você pensar o que está acontecendo, você pode ter esse comportamento de aguardar, orar e pedir a Deus que Ele solucione, ou pedir a Deus uma revelação, e a revelação, por favor, me entenda no sentido menor e não no sentido grandioso, mas que Ele te explique o que está acontecendo. E às vezes você vai entender e vai ser bênção, outras vezes você não saberá e será bênção também. Confie no seu Deus, meu irmão. Confia no Senhor, ó Israel. Os capítulos 38 e 39 de Jó, eles são chocantes para o crente mimado, que pensa que pode exigir algo da parte de Deus ou alegar injustiça. E eu gosto bastante do verso 4 do capítulo 38 de Jó, porque o Senhor diz assim para ele: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que sabe tanto. Eu gosto desse texto, porque deixa claro que nós somos servos. Não conhecemos a grandiosidade dos mistérios da graça, mas cremos. O crente não é aquele que sabe, o crente é aquele que crê. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Note também que na narrativa de Marcos, há outros barcos além dos
discípulos. Você não vai encontrar isso na reflexão do texto no capítulo 8 de Mateus ou no capítulo 8 de Lucas. Apenas no Evangelho de João Marcos que encontramos essa informação de que haviam outros barcos além dos discípulos. E o motivo de Marcos ressaltar isso é que a preocupação de Marcos com aquilo era testemunhar que haviam, evidenciar que haviam outras testemunhas oculares daquele milagre. Não eram somente os discípulos que viram, muitas pessoas viram acontecer. E é interessante notar isso, por quê? Porque às vezes, se a minha irmã chegar para vocês e falar, olha, o Augusto é uma pessoa bacana, ele é legal, ele faz isso, faz aquilo, ou a Bruna, vocês vão pensar, é fácil eles falarem. É irmã e esposa, não, essa opinião aí não vale. Aqui você poderia também pensar dessa maneira. Os discípulos não têm essa... as pessoas poderiam pensar a respeito do testemunho do discípulo. Não vale, é discípulo, não é verdade. Podem todos estar mentindo. Um grande complô de 12 homens mentindo, então, para propagar um mestre, um senhor que não é de fato quem diz que é. As pessoas poderiam pensar nisso, mas... Segundo João Marcos, há testemunhas oculares, outras pessoas viram isso acontecer. E o que eu acho maravilhoso do Evangelho é que, embora possam tentar negá-lo, é muito difícil. Você sempre vai pegar alguém na saia justa, porque existem relatos históricos do Cordeiro. A grande questão não é se Jesus existiu, porque de fato ele existiu. Há registros sobre isso. O problema é se ele é quem ele diz que ele era. Porque até as coisas que ele disse, que até as coisas que ele fez, muitas pessoas que não eram só de fato cristãs puderam comprovar. E aqui, lembremos que no mundo antigo havia a dificuldade de deixarem registros e relatos escritos, porque nem todos tinham educação, nem todos tinham ali o acesso à alfabetização. Mas existem mais de 16 mil fontes primárias de pessoas que relataram de momentos diferentes do mundo antigo que um certo homem passou por ali e acalmou uma tempestade, de que um certo homem passou por ali e um homem que não podia andar passou a andar, de que um certo homem passou por ali e 10 leprosos foram curados, como nosso irmão Walter disse hoje, no momento infantil. Então perceba, e isso é o maravilhoso do Evangelho, é que ele é testemunhado por inúmeras pessoas, tentando deixar cada vez mais claro que quem nega o Evangelho, nega-o porque quer negar, e não porque ele não é verdade, não porque ele é plausível. A minha certeza é a fé. Tenho certeza, através dos relatos, que Cristo era quem disse que era. E por isso há esperança em minha vida, há esperança em sua vida. Porque se Cristo era quem disse que era, então Ele voltará. Amém? Caminhando, outra informação interessante desse barco, é dessa questão de João Marcos ter dito sobre as testemunhas, que eu gosto bastante. A primeira eu já disse, com relação a ter mais testemunhas oculares, e a segunda é deixar claro que muitos barcos estão à volta, mas só um barco que importa, é o que tem Jesus. Lembra disso? Muitos barcos podem estar à sua volta, mas só um que importa, é o que tem Jesus. Tem Jesus no teu barco, meu irmão? Lembre-se disso. Então, vai haver sossego, vai haver calmaria ante a tempestade. No começo da caminhada do peregrino, no livro, O Peregrino, um dos vizinhos decidem ali interromper a viagem do homem chamado Cristão, que decide sair da cidade da destruição e caminhar para a cidade celestial. E 2 homens tentam pará-lo de seguir para esse caminho. Logo no começo do livro, o nome de um desses homens é o obstinado e o volúvel. E o obstinado, ele tenta de todas as formas, acha inadmissível o comportamento do homem chamado Cristão, mas acaba então deixando, se ele quer ir caminhar diante dessa loucura que é esse caminho do Evangelho, então que ele vá e seja tolo aos olhos de todos.
e ele se retira. Mas o volúvel não. Curiosamente, o volúvel escuta o que o cristão diz e pensa, há coisas boas aqui, e eu quero isso para a minha vida. E aí, enquanto caminha, decide caminhar com o cristão, enquanto caminha ele pede, leia mais sobre o tal livro, conte-me mais coisas a respeito dessa cidade celestial e das coisas que esse Deus fará por nós. E o cristão continua contando essas coisas para eles, até que a primeira adversidade aparece, que é justamente um pântano das incertezas. E naquele momento o cristão e o volúvel, eles começam a submergir. E nessa hora o volúvel diz, é para isso que você me trouxe? Diante disso, onde é que está aquela terra boa que você disse que teria? Onde é que está o Deus que você disse que viríamos? E aí o que ele faz? Ele consegue se soltar naquele pântano das incertezas, não ajuda o cristão e vai embora. E o curioso é que lá na cidade da destruição, quando ele volta, ele é tido por tolo, porque foi e voltou. Então, algumas pessoas dizem que ele é tolo porque foi, não devia ter ido, e outras pessoas dizem que ele é tolo e frouxo, porque ele foi e não conseguiu nem ir até o final. Não sejamos como o volúvel, de maneira nenhuma, meus irmãos. Sejamos como o cristão, que caminha até o fim da sua jornada. Se em seu compromisso com Cristo, você tiver que passar por uma terrível tempestade, e nós sabemos que tempestades estão sujeitas a acontecer, como você vai se comportar? Você vai encará-la ou vai decidir ficar na margem? Pensa nisso, meu irmão. Outra coisa que eu gostaria que vocês notassem a respeito desse texto, está no verso 37 e verso 38, leia comigo novamente, Marcos 4, 37 e 38, diz assim, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? E aqui tem espaço para um conto. Quando eu tinha ali por volta de uns 16 a 18 anos, não lembro agora, também não me recordo o motivo que me levou a tomar essa atitude, mas em um debate com meu pai, eu cheguei à compreensão de que era hora de mostrar que eu era homem também. Cometi o pecado de achar que eu era maior do que eu era. E aí, quando ele começou a falar alto comigo, eu tentei falar alto na mesma altura que ele, para mostrar que eu sou um homem também e preciso ser ouvido. E aí, você já deve ter notado, a minha voz não é das mais graves, diferente da do meu pai, que é bastante grave. No momento que ele começa a falar alto e eu tento responder na mesma medida, um trovão sai dos pulmões daquele homem. E eu tenho certeza que nas ruas paralelas todo mundo ouviu o que ele tinha para dizer ali para mim. E o curioso, meus irmãos, é que meu pai não me bateu, não me corrigiu de uma maneira mais ativa, e eu creio que havia espaço para isso, mas tudo que ele fez foi falar alto e ir na minha direção. Foi o bastante para eu me debulhar em lágrimas. Não foi meu melhor momento, meus irmãos. 16 a 18 anos. Tenho vergonha de dizer isso? Sim e não. Porque se coopera para o reino, né, de certa forma, fico feliz de poder dizer essas coisas. Não farias novamente, claro. Mas é interessante pensar que, diante de um comportamento da parte do meu pai, o que será que fez um jovem pensar que poderia falar na mesma altura, no mesmo tom com o seu pai? E essa é a certeza, essa é a outra informação que eu gostaria que você notasse desse texto, que é que durante as tempestades, o homem ele é instigado pela sua própria natureza a confrontar a Deus. Muito cuidado, meu irmão,
Muito cuidado. Isso é coisa do inimigo, isso é coisa do pecado. Não siga por essa rota, porque o final dela só pode trazer destruição. Jó capítulo 2, verso 9, tem aí na projeção, diz assim: então a mulher disse, ou sua mulher, a mulher de Jó disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Esse é o conselho da mulher de Jó no momento de fraqueza. Jonas, capítulo 4, verso 9, diz assim: mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Olha só que afronta. E estou furioso a ponto de querer morrer. E se você não conhece a história de Jonas, a fúria dele é que o Senhor o mandou pregar o evangelho em Nínive. E Jonas não queria ir simplesmente pelo fato de que aquele povo era um povo mau e perverso. Jonas não queria que houvesse arrependimento para aquelas pessoas. Na cabeça do profeta, aqueles homens mereciam o juízo do Cordeiro, mereciam o juízo do justo, supremo juiz e rei. E eles deveriam então receber esse juízo. Às vezes a gente pensa que o profeta, olhando para isso, o profeta estava um pouco arisco, estava um pouco duro. Mas olha para o seu coração, meu irmão. Quantas vezes você já olhou para o ímpio ao seu lado e desejou o mesmo? E aqui nesse momento, no capítulo 4 de Jonas, ele deixa claro e ele diz que a sua fúria, a sua indignação é porque ele sabia que se pregasse o evangelho de Cristo, aqueles homens se arrependeriam e o Senhor Deus agiria com misericórdia com eles, porque Deus, ele é longânimo em misericórdia, ele perdoa aqueles que se arrependem. De maneira então que Jonas acha que poderia agir com Deus com fúria, poderia agir com Deus com indignação. E depois do meu rompante de machinho, quando tinha lá os 16, 18 anos, e o meu pai saiu furioso da cozinha, a minha mãe disse para mim assim, vá agora pedir desculpas para o seu pai. Porque você não sabe o que ele enfrenta, o que ele passa, para que você tenha um teto, para que você tenha oportunidades que ele nunca teve. E às vezes a gente diz, mestre, não te importa que morramos? Senhor, não vê o que está acontecendo? O ímpio prospera. Senhor, essa aflição eu não merecia. Não te importas? Que perigo, meus irmãos, que perigo. Isso é fruto do pecado em nossos corações, mas devemos rejeitá-lo com todas as nossas forças. Se é difícil, peça a Deus, meu irmão. Como nosso irmão Rubens, ele disse, não ouça a palavra, a instrução do diabo. Ouça a instrução do próprio Deus. Lute contra isso, meu irmão. Lute. Aproxime-se de Cristo e Ele se revelará a ti. Te dará forças quando lhe faltar. Às vezes eu me pergunto, por que Cristo, e você pode pensar da mesma forma, por que Cristo não disciplinou os discípulos com rigor nesse momento? O que levou os discípulos a ter tal postura diante do Cristo que eles já acompanhavam e já haviam testemunhado sinais e prodígios? O que levou esses homens a cometer tal postura? E por que Cristo não os repreendeu com rigor nesse momento? E aí abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, nós leremos do verso 21 ao 24, eu creio que também está na projeção, e ali tem um diagnóstico da alma dos discípulos e de um coração humano, diagnóstico feito pelo Dr. Paulo. Veja comigo em Romanos capítulo 7, verso 21 a 24. Talvez você se relacione
Talvez seja você a passar por isso. Romanos 7, 21 a 24 diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Em alguns versículos anteriores, Paulo diz: o bem que eu queria fazer eu não faço. Eu não consigo, mas o mal que eu odeio, que eu evito, que eu não quero fazer, esse eu cometo. E a resposta é a mesma, é o pecado. Não se engane, meus irmãos, o pecado é o maior problema da humanidade. Sempre será, não tem outro. O pecado desvirtua tudo que foi criado pelo Cordeiro de maneira boa. O pecado é o maior dos nossos problemas. E aqui Cristo é capaz de enxergar esse problema no coração dos discípulos e ele trata o problema pelo que ele é. Ele diz: por que te falta fé? O que há que o seu coração tem sido dominado pelo pecado e não pelo Espírito? O verso 24, Paulo ele exclama tristeza do seu comportamento, da sua situação, quando ele pensa: que homem infeliz que eu sou, porque estou preso por um corpo que eu detesto, fazendo coisas que eu abomino, mas pareço não ter força. Mas o texto continua: para a graça do Cordeiro e para a nossa alegria. O verso 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E o primeiro verso do capítulo 8 ele diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Mesmo diante desse conflito não há condenação, porque Cristo foi condenado por nós, pagou o preço que não deveria pagar por nós. Eu li um livro uma vez que ele disse o seguinte, ao tratar desse texto: o problema dos discípulos durante a tempestade é que eles estavam acordados quando deveriam estar dormindo. Porque se Cristo está dormindo, os discípulos deveriam estar. E é curioso pensar que num outro momento, quando eles deveriam estar acordados, eles dormem. Se você só abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 22, do verso 39 ao 46, ali no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus diz para os discípulos: orem, fiquem agora atentos para não cair em tentação. E o Senhor Jesus se retira a uma distância de um tiro de pedra, como diz a palavra de Deus, para orar. E quando ele volta, estão dormindo. É engraçado pensar, quando eles deviam estar dormindo, eles estão acordados. Quando eles deviam estar acordados, eles estão dormindo. Que problema, Senhor, que problema há em nossos corações. Diante de uma tempestade, meus irmãos, não dê oportunidade ao diabo. Vigie. Não se ire contra o Senhor, mas aguarde para vê-lo triunfar. Quarto ponto, o último da nossa mensagem: Cristo está acima dos homens e acima das tempestades. Se o tema é Cristo, o homem e a tempestade, tenha certeza que Cristo está acima das outras duas coisas. Tenha certeza disso. Verso 39 e 40, vamos ver o agir de Deus. Capítulo 4 de Marcos. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E aqui é espaço para uma pequena reflexão também. Eu não sei se você já brincou de cabo de guerra
e fico até com medo de essa transição entre Rio de Janeiro e o Paraná e Curitiba, eu fico até com medo de que a brincadeira não seja a mesma, não tenha o mesmo nome, né? Porque às vezes tem disso, quando a gente muda ali de estado, as brincadeiras mudam também de nome. Outro dia a Larissa pegou uma lista sobre todos os tipos de termos para o pique-pega, né, em determinadas regiões. É uma coisa assim impressionante. Mas enfim, a brincadeira do cabo de guerra é um time fica de um lado, um outro do outro, times iguais, e as pessoas têm que puxar ali o cabo para ver quem vai vencer essa disputa. E se você já brincou disso, você sabe certamente de que se há um desfalque num time, o lado oposto tem vantagem, porque há força nos números. Isso é óbvio, isso é claro. Eu gosto de ver alguns vídeos, irmãos, sobre profissionais reagindo a algumas cenas de filmes para poder testificar se aquilo ali é possível, se não é. Aí, de vez em quando, há um profissional da esgrima falando sobre uma determinada cena de um filme de espada, e ele diz se aquilo ali é possível, se não é, o espadachim que vai com a sua única espada matar 15 pessoas ali, vencer 15 bandidos, se isso é possível, se não é. Às vezes é um artista marcial que vai falar sobre um cara que vai vencer ali 18 inimigos, só esses números assim estratosféricos. E é muito curioso que essas pessoas que dominam as suas áreas, eles costumam dizer que num combate, se você estiver em menor número, a melhor alternativa é evitar o combate, é se afastar, porque há força nos números. Num combate não vai acontecer como a gente vê nos filmes dos anos 90, lá do Jean-Claude Van Damme, que ele vai lutar contra 50 pessoas, mas um vai de cada vez, né? Um por vez para lutar com ele. Ninguém junta num montinho para derrubá-lo. A palavra de Deus também diz isso em Eclesiastes, que há força no cordão de 3 dobras. Mas é curioso pensar que diante de toda a força que os discípulos poderiam ter em seus números, eles não foram capazes de solucionar o problema da tempestade. E Cristo, que estava em menor número, facilmente resolveu aquela questão. De modo que a matemática de Deus não é a mesma que a nossa, e os números não batem. Porque se pensamos e olhamos as coisas pensando, aqui dá para fazer, dá para eu ir na força do meu braço, eu consigo, é provável que você não conseguirá. Mas em Cristo não há limites para o que podemos fazer, o que podemos ser ou o que podemos vencer, meus irmãos. Antes de todo o conhecimento sobre os ventos e navegações, e o estudo, né, no caso da navegação, os gregos venciam os mares abraçadas, né, arremadas, porque entendiam ali que a força do coletivo poderia, então, vencer e levá-los para outras regiões, a fim de realizar comércios ou fossem questões de guerra. Mas aqui não há força de homens que possa solucionar o problema de uma tempestade. Ainda hoje nós vemos que, embora a nossa tecnologia tenha crescido de tal maneira, tsunamis conseguem destruir cidades inteiras. Ainda vemos que aviões poderosos, caças potentes podem ser destruídos por ventos, por tempestades. A lição que precisamos tirar é que só vencemos tempestades na força de Deus. Não é possível aos nossos braços. Nós não devemos lutar sozinhos diante de uma tempestade. Devemos lutar pela força de Deus. E note isso, às vezes, numa tempestade, você pode estar lutando contra Deus. Pense nisso. Há um irmão que eu amo muito aqui em nossa igreja, e eu não vou dizer o nome dele apenas porque eu não combinei que se poderia dizê-lo, mas eu amo muito, ele é uma bênção na minha vida. E uma vez conversando com ele, ele disse assim para mim: Augusto, eu tive muito dinheiro e tive muitas coisas, mas Deus não me deixou manter nada. Glórias a Deus por isso, porque se eu tivesse mantido, não conheceria o Senhor que me salvou.
Isso, meu irmão, é uma lição para mim. Isso me faz pensar que o evangelho da graça, ele é mais precioso do que qualquer bem, do que qualquer coisa. Diante de uma tempestade que pode ceifar os seus bens, que pode trazer problemas, Cristo está no barco e ele é mais precioso do que todas as coisas que podem ser levadas pelos ventos dos mares. Bom, veja João, capítulo 18, verso 1 ao 6. Já estamos perto do fim. E é interessante olhar para isso, porque mesmo diante de toda a força e poder do homem, ele ainda assim é ineficaz contra problemas, contra tempestades, contra o pecado. Mas para Cristo, uma palavra basta. E as coisas mudam. Um outro exemplo disso está em João, capítulo 18, do verso 1 ao 6. Eu vou ler contigo, meu irmão, que diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns dos guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Verso 4, Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Verso 5, a Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Porque quando Jesus diz, meu irmão, ninguém fica de pé. Porque se Deus manda cair, vai cair todo mundo. Se Deus manda levantar, não tem inimigo ou diabo que segure. Esse é o nosso Deus. E eu me alegro em dizer isso para vocês, meus irmãos, porque essa é a palavra do nosso Senhor. Com uma palavra acalma tempestades, com uma palavra cura doenças, com uma palavra Ele dá vida para quem está morto, com uma atitude Ele morreu na cruz para nos trazer salvação. Esse é o Cordeiro. Para finalizar, quero ler apenas um trecho de um livro chamado Heróis da Fé, do autor Orlando Boyer, e ele vai falar sobre alguns homens da fé e suas grandes ações através do Espírito de Deus, através da graça, e vemos aqui a vida de George Miller, um servo de Cristo, acima de tudo e de todos, pelo poder do Senhor. Veja o texto. O estimado evangelista Carlos Inglis contou a respeito de George Miller. Quando vim pela primeira vez à América, faz 31 anos, o comandante do navio era devoto, tal que jamais conheci. Quando nos aproximamos da Terra Nova, ele me disse: Senhor Inglis, a última vez que passei aqui, há 5 semanas, aconteceu uma coisa tão extraordinária que foi a causa de uma transformação de toda a minha vida de crente. Até aquele tempo eu era um crente comum. Havia a bordo um homem de Deus, o senhor George Miller de Bristol. Eu tinha passado 22 horas sem me afastar da ponte de comando, nem por um momento, quando fui assustado por alguém que tocou no meu ombro. Era o senhor George Miller. Houve então entre nós o seguinte diálogo: Comandante, disse o senhor Miller, vim dizer-lhe que tenho que estar em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira. Impossível, respondi. Pois bem, se seu navio não pode levar-me, Deus achará outro meio de transporte. Durante 57 anos, nunca deixei de estar no lugar à hora em que me achava comprometido. Teria muito prazer em ajudá-lo, mas o que posso fazer? Não há meios, disse o homem. Vamos aqui dentro para orar, sugeriu Miller. Olhei para aquele homem e disse a mim mesmo: de qual casa de doidos escapou este? Nunca eu ouvi alguém falar dessa maneira. Senhor Miller, veja como é espessa essa neblina. Não, respondeu ele. Os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida.
O Sr. Miller caiu de joelhos e orou da forma mais simples possível. Eu pensei, é uma oração de uma criança de 8 ou 9 anos. Foi mais ou menos assim que ele orou. Ó Senhor, se for da tua vontade, retira essa neblina dentro de 5 minutos. Sabes como me comprometi em estar em Quebec no sábado. Creio ser isso a tua vontade. Quando findou, eu queria orar também. Mas o Sr. Miller pôs a mão no meu ombro e pediu que eu não o fizesse, dizendo, comandante, primeiro, o Senhor não crê que Deus faça isso. E em segundo lugar, eu creio que Ele já o fez. Não há, pois, qualquer necessidade de o Senhor orar nesse sentido. Conheço, comandante, o meu Senhor há 57 anos, e não há um dia sequer que eu não tenha audiência com Ele. Levante-se, por favor, abra a porta e verá que a neblina já desapareceu. Levantei-me, olhei, e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. Meus irmãos, isso é poder de Deus. Isso só acontece através do poder daquele que está acima de qualquer homem ou de qualquer tempestade. Aplicações finais. Tempestades podem ter aparência de uma grande tribulação, mas são só oportunidades para o agir de Deus. Segundo lugar, o compromisso de Cristo com o Pai o levou até a cruz, mas foi lá que obtivemos a vitória. Onde quer que o seu compromisso com Cristo te leve, não tema, pois o último lugar que Ele te levará é até o céu, a companhia de Cristo. Terceiro, durante a tempestade, não confronte a Deus, mas conforte-se nele. Não confronte, conforte-se. E por último, Cristo está acima de homens e tempestades. Lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Vou reler. O Cristo que está acima de homens e tempestades lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Portanto, arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Cristo, se você não está próximo, pois estamos nas últimas tempestades. E mesmo na escuridão da noite e da turbulência dos mares revoltos, podemos ver um farol em forma de cruz brilhar e nos guiar até o nosso lar. Vamos orar, meus irmãos. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, que poder há na tua palavra. Que palavra preciosa, Senhor. Deus Santo, nós sabemos, Senhor, que as tempestades, elas podem ocorrer. Todavia, o Senhor está acima de todas elas. Ó Senhor, nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, a possibilidade de enxergá-las como elas são, pequenas, Senhor. Ventos, Pai, suaves, comparados com o Teu poder soberano. Senhor, fala aos nossos corações e transforma-nos, Pai, porque não queremos uma vida miserável de discípulos, Senhor, que apenas fingem obedecê-lo, mas queremos ver o Teu Evangelho, Senhor, pelo que Ele é. Queremos glorificar a Cristo por quem Ele é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o desejado das nações. Ó Senhor, fala aos nossos corações, guarda, Senhor, essa palavra, enraiza ela em nosso coração, para que ela cresça em boa terra, para que dê frutos, Senhor, para que lembremos que nós somos menores que Ti, que os nossos problemas são menores, Senhor, do que Ti, porque Tu és, Senhor, maior do que todos eles. Obrigado, Senhor, porque fomos feitos Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque Jesus morreu na cruz para que houvesse salvação de nossas vidas. Senhor, obrigado porque o corpo pode perecer, mas o Espírito viverá em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque ao final dessa tempestade estaremos na Israel celestial. Estaremos contigo, Senhor. Obrigado por isso. Fomos feitos Teus filhos e louvamos o Teu santo nome pelo Deus que o Senhor é. Certos disso agradecemos no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro. Amém.